Quem vai estar com a gente agora, então, é o Rodrigo Correia. Ele é editor e pesquisador à frente da Sob Influência Edições, editora independente, dedicado à filosofia, política e às estéticas radicais. Ele é idealizador do projeto Balanço e Fúria, voltado à leitura crítica do presente e às disputas entre cultura, política e imaginação social. Rodrigo, boa noite para você, seja bem-vindo aqui ao Noite Brasil, Cultura Brasileira, ao Farol Brasil. Obrigada por atender nosso convite, em particular numa sexta-feira pré-carnaval, inclusive, para a Boa gente noite. conversar um pouco. Pô, eu que agradeço a todo mundo que está nos ouvindo, Eribaldo, Thalita, obrigado pela atenção, pela disponibilidade, estou feliz demais de poder trocar essa ideia com vocês. E é isso, sexta-feira de carnaval, eu acho que a gente está aqui com os remanescentes, que já já geral vai para a rua, né? Daqui a pouco é hora. Exatamente. Bom, Rodrigo, eu vou começar então pedindo para você contar um pouco e explicar para a gente o que é esse projeto, o Balanço e Fúria. Uhum. Cara, o Balanço e Fúria, ele é um desses projetos que encontram nos vácuos da pandemia, ali nas brechas da pandemia, a oportunidade de se materializar, né? Eu acho que foi o caso de muita gente que começou a aparecer na internet mobilizando, enfim, ideias, amigos, é, discussões. O Balanço e Fúria surge em setembro de 2020 e meio assim com uma intenção de articular conversas que eu não teria com as pessoas que eu conheço ocasionalmente, assim, tipo, o primeiro episódio, por exemplo, é com o Juninho San Jorge, ele é baixista do Ratos de Porão, mas eu sei que é uma pessoa que gosta muito de jazz e a gente compartilha interesses políticos também e sabe desse repertório político que compõe a história do jazz. Então, enfim, eu busquei uma pessoa que eu já conhecia para falar de coisas que geralmente a gente não conversava quando estava junto em algum rolê, em algum outro espaço, para o Balanço e Fúria ser essa espécie de lugar para a gente se provocar, para movimentar nossas pesquisas, e com o passar do tempo ele foi desenvolvendo, né? Parou de ser um lugar para receber só os amigos que a gente ia discutir coisas que a gente não discutia quando estava junto, e começou a ter especialistas, curiosos, pessoas que estavam mais ah, bem orientadas das discussões propostas no podcast, né? Começa com um podcast, pelo menos. O Balanço e Fúria, na pandemia, ele atua principalmente com um podcast, mas conforme o tempo vai passando, ele vai tomando outras frentes. Eu acho que principalmente foi o que interessou mais nos últimos anos, foi a frente de formação, né? Que envolve oficina, já rolaram oficinas de podcast, de mídia livre, enfim, de coisas que atravessam um pouco a história das formas de se produzir e distribuir informação, que vai das rádios piratas, rádios livres até os podcasts, ou as discotecagens comentadas, que aconteceram algumas já, que são discotecagens que acontecem para discutir um tema, para discutir as especificidades de uma obra, para discutir o contexto que envolve não só a produção musical, mas às vezes o contexto histórico a partir da música. Enfim, tem diversas formas de se articular essa ideia de ouvir música e conversar. A música como esse vetor que ajuda a gente abarcar melhor alguns temas, abarcar melhor algumas obras, abarcar melhor algumas inquietações. Então eu acho que tem esse desdobramento, assim. Tanto que eu não chamo mais Balanço e Fúria de podcast, ele é um projeto que é relativamente multiplataforma. Além disso, tem o Memória Gráfica da Contracultura Brasileira, que mobiliza pesquisa voltada para produção visual, carta, cartaz, capa de disco, acho que todos os elementos que a gente consegue manusear para ver como que algumas expressões estavam usando, né, da arte visual para compor ali sua linguagem. Muita coisa, especialmente, né, no período da ditadura militar, mas não só. Eu acho que nos anos 90 ali, a gente tem os fanzines que mobilizam uma série de questões políticas e a gente percebe que os movimentos da juventude estavam muito vinculados a discussões que estão muito comuns hoje. Tipo, a questão palestina já aparecia nos anos 90 nesses fanzines, o Levante Zapatista já aparecia, o direito reprodutivo já aparecia. Assim, em 89, 90, pessoas de 16, 15 anos já estavam articulando ali um veículo de informação
que trazia nas suas colunas é, mobilizações de solidariedade ao Mumia Abu Jamal, ou, sei lá, uma reportagem sobre o Levante Zapatista em 94, em tempo, assim, a coisa acabando de acontecer, as pessoas já estavam trazendo isso para o centro do debate. Então, eu acho que tem esse interesse que engloba a música, as práticas materiais, né? Como que a música cria espaços para que isso se desdobre em outras práticas artísticas e políticas, e o Memória Gráfica da Contracultura Brasileira, que tem esse interesse de arquivo também, né? Vem muito no lugar de catalogar e de fazer uma curadoria das produções que estão no subterrâneo da memória política e cultural brasileira. Olá, Rodrigo, tudo bem? Estamos aqui guerreiros nesse pré-carnaval, quase, carnaval já. Eu vi também que teu trabalho tem uma ligação lá com a editora Sob Influência, né? Tem uma conexão ali, e que é uma editora que tem priorizado muitos debates com a música, assim como o teu trabalho também enfim, Balanço e difícil Fúria. agora. Isso, exatamente, perdão. E fala um pouco para a gente a importância de trazer esses textos, né? Eu particularmente conhecia muito poucos textos, gosto muito do trabalho da Sob Influência e vim a conhecer muitos textos sobre música, principalmente sobre jazz, que eu gosto muito, a partir do trabalho do Sob Influência. Então fala um pouquinho sobre a influência do jazz, da música estadunidense negra na música brasileira, eu gosto muito da música negra estadunidense e também gosto muito da influência dela aqui no Brasil, do que produziu aqui, enfim. Fala um pouquinho disso, que eu acho que é um tema que eu curto muito e que é muito massa, além de que queria deixar registrado que eu acho belíssimo o trabalho gráfico da Sob Influência. Assim, sempre capas muito bonitas. Literalmente, você termina comprando o livro pela capa. Então, deixar aí o registro e os parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo. Massa, obrigado. Bom, acho que para antecipar um pouco a resposta em relação à música negra em si, tem uma coisa da Sob Influência que quando a editora vai tomando uma forma de editora, ela tem uma coisa de encontro de amigos que têm um repertório muito parecido, que passam pela academia, mas eu acho que a formação, a instigação em criar coisas se dá num campo de produção cultural, de música, desde muito jovens, assim, eu e os meus outros sócios, a gente tem um repertório que é de tipo 13, 14 anos, organizando show, montando banda, fazendo fanzine, entrando no carro, indo para outra cidade, entrando no ônibus, dormindo na casa das outras pessoas. Então, eu acho que desde muito cedo a gente entendeu que havia uma dinâmica de rede que operava para que as nossas práticas, mesmo que muito contidas ali num escopo musical específico, reverberavam. As pessoas se reconheciam naquilo e permitia com que a gente transitasse por aí, mesmo sendo muito jovenzinhos e muito precários ali, às vezes nem músicos. E eu acho que a editora, para mim, ela surge como uma espécie de banda, assim. Assim, eu com os meus camaradas fazendo é, uma coisa que também poderia ser feito com uma banda, que eu acho que é a expressão de uma ideia a partir de uma linguagem. Tem a política, a filosofia e tudo mais, mas tem um certo lugar compartilhado na forma que eu encaro isso. E seria inevitável música não estar quase que de forma central no nosso catálogo. O Black Music eu acho que foi o primeiro livro, né, que a gente colocou, Black Music, Free Jazz e Consciência Negra, do Amiri Baraka. Esse foi o primeiro livro de música, explicitamente de música, que a gente publica e é um dos livros mais importantes do nosso catálogo. O Amiri Baraka foi um crítico musical estadunidense que foi muito radical nas suas colocações ali e criou cisões importantes, né, nessa prática da crítica, especialmente de jazz, que era predominada por pessoas brancas, e ele vem de uma tradição que percorre toda uma certa contracultura e militância estadunidense que vem dos beatniks até o marxismo-leninismo, assim, ele ao panafricanismo, ele vai do teatro a orquestrar realmente discos de jazz, ele é uma pessoa muito multifacetada
era um editor também, era poeta, era uma pessoa engajada na universidade, na academia. E o Black Music, ele vem um pouco como essa síntese de uma vontade de operar nessa transversalidade total que existe quando você tem uma editora. Assim, ela é uma editora, mas ela também tem articulações materiais com formas que são imaginadas através da música. A gente transita por esse meio e consegue, de alguma forma, conectar as pessoas que estão interessadas em música com os nossos livros, com os espaços que a gente constrói. Então, eu acho que tem essa influência que vem de uma prática mesmo, de uma pedagogia de como se construir coisas, né? Que vem dos coletivos que estavam ali atrelados na produção de cultura. E o jazz foi uma descoberta meio que da fase adulta ali, né? Do nosso grupo editorial. Porque a gente estava muito acostumado com uma certa ideia de música política a partir daquilo que era dito, a partir daquilo que era explícito, a partir daquilo que compunha a história do artista. E com o jazz, que é uma música instrumental, a gente descobriu que a ausência do discurso às vezes podia carregar coisas muito potentes também. E a gente encontra na história do jazz uma política muito profunda, muito radical e muito bonita, mesmo nas suas formas ali que muitas vezes são instrumentais. O último livro que a gente publicou tá nesse rolê, assim, que é o Comunismo Free Jazz. É um livro que fala de dois jazzistas estadunidenses, em específico, o Art Shep e o Bill Dixon, e de um show que eles vão fazer na Finlândia, em Helsinki, 62. E os autores, os organizadores desse livro, eles partem desse show para pensar a relação de músicos de jazz no contexto da Guerra Fria e como que eles se relacionavam com os movimentos de libertação ao redor do mundo, com os movimentos de libertação na África, com os movimentos de libertação no mundo ocidental também, como que os movimentos pelos direitos civis, as lutas raciais, as lutas na Ásia estavam se dando nesse contexto e havia um diálogo muito profundo. E quando a gente fala desses dois artistas em específico, o Art Shep e o Bill Dixon, são essencialmente artistas de música instrumental. É isso. Não existe tanto o discurso na palavra que eles colocam na música, mas tem uma coisa física, corpórea, né? Uma militância que se dá a partir do avanço físico desses pensadores, desses filósofos, desses militantes, que foram muitos desses músicos de jazz. E, obviamente, isso vai respingar na música brasileira também, em muitos casos. O Tony Araújo, que assina o prefácio do livro, ele é especialmente um pesquisador do jazz maranhense. E quando a gente olha para a história do jazz no Brasil, eu acho que é uma coisa a se valorizar, que é esse esforço que o Tony tem feito de colocar o Maranhão nesse cerne do jazz brasileiro, porque é uma parada que vem desde os anos 20, então é muito antigo, né? Assim como a forma atrelada às lutas e às resistências locais, territoriais, que essas práticas também promovem, né? Mas, enfim, de forma geral, assim, eu acho que eu ainda encaro a Sob Influência como uma banda. Só que a gente se expressa a partir das publicações. Mas é isso, é como se os livros pertencessem a uma discografia que tem uma coesão ali. Então a gente busca por essa coesão editorial, de estética também, política, que é como se fosse uma banda montando a sua discografia, né? Tem as fases ali, a fase mais experimental, a fase mais contida, a fase com mais recurso, a fase mais precária. Então eu acho que tem um pouco disso. Rodrigo, comenta um pouco dos livros aqui, ó. Tô colocando na tela. Esse aqui é o site, viu, gente, do Sob Influência, onde inclusive vocês podem adquirir os livros. Aí tem esses lançamentos, né? Você falou esse conto que o Tony Araújo está escrevendo. Já deixar, inclusive, aqui a informação que a gente, em março, vai trazer o Tony Araújo, com o Rodrigo também, a gente está convidando, para a gente justamente falar desse livro. Estou combinando com o Tony para ele vir e a gente falar. O Tony já veio aqui no Cultura Brasileira, a gente já falou sobre o jazz do Maranhão, a partir da pesquisa que ele está fazendo, mas ele vai voltar, junto com o Rodrigo também, claro, né, dentro da disponibilidade dele, para a gente falar justamente desse livro, desse lançamento. Mas aí, Rodrigo, queria aproveitar então agora para te pedir para comentar desses lançamentos, desses livros que estão disponíveis e de outros também que estão aqui no catálogo de vocês.
para as pessoas que quiserem adquirir. Se tem algum específico, inclusive, que você queira falar um pouco mais, mas comenta um pouco dos livros que estão disponíveis Sob Influência. Legal. Em relação ao catálogo da Subinfluência, eu acho que tem talvez três eixos principais, assim. O primeiro, ele vai a partir dos estudos culturais, é algo que traz a música na centralidade, as artes visuais na centralidade, a filosofia contemporânea, que aí parte muito de teoria mesmo, especialmente filosofia contemporânea, e outra área um pouco mais escassa, com poucos livros publicados nesse âmbito, que é o de literatura e poesia, que inclusive os livros que a gente tinha desse rolê já estão esgotados. Mas eu acho que essencialmente a Subinfluência pode interessar muito para pessoas interessadas em estudos culturais, que de alguma forma, 95% do nosso catálogo, mesmo que seja algum título que discuta seja mais centrado em teoria, a cultura é o que costura todos eles, assim. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O Capitalismo Gore, por exemplo, ele é um livro que discute é, a relação fronteiriça que existe entre Tijuana e Estados Unidos e a dinâmica que o México acaba tendo de máfia na sua prática política institucionalizada, assim, dessa relação em que a violência acaba sendo algo a ser valorizado, como moeda mesmo. Mas tem uma articulação muito profunda com cultura. Eu acho que não são títulos que se desvencilham de coisas que estão acontecendo na mídia, na música, em qualquer lugar que a gente possa ver que a linguagem vai se reproduzindo, vai seduzindo as pessoas para aderir à dinâmica neoliberal, capitalista, etc. Mas uma recomendação, eu acho que tem algumas, assim. Tem alguns livros. No ano passado, Semiótica do Fim foi um livro que reverberou bem. Eu não sei o quanto as pessoas acessaram ele, mas ele é um livro curto, de provocações muito mais do que de elaborações do que o autor está apresentando de forma conceitual. Mas ele é fulminante. Ele é um livro fulminante. Para quem está interessado nas dinâmicas que estão envolvendo política e tecnologia, cultura de internet, o esgotamento da linguagem como algo a ser entendido como um não ruído. A linguagem se transformou num ruído absoluto. Enfim, o livro ele vai por esse caminho. Ele pensa basicamente a cultura da internet e como a imagem, o signo, vão se transformando em grandes entulhos, né, para quem consome. E ele faz isso de forma muito interessante, dialogando com grandes nomes da filosofia contemporânea, como o Bifo, o Mark Fisher, não só da filosofia, mas também da música, como o Kanye West pré-enlouquecimento, né? Ele pega ali algumas das produções dele para pensar como que essa imagem super saturada já estava representando uma certa modificação na nossa forma de consumir, né? Essa violência do glitch, essa coisa que a informação está no intervalo entre uma imagem e outra, né? Que é isso que faz com que a gente esgote nossa capacidade de compreender o que está sendo difundido, especialmente nas redes sociais. Então, para mim, pessoalmente, é um livro que me gerou muitas inquietações, assim. E eu vi que no nosso público ele incorporou vários grupos de estudo e tal, e funcionou muito bem para o momento que a gente atravessa, né? De Big Tech destruindo tudo e todos e da gente simplesmente ficando refém das formas que as tecnologias impõem para nós. Aí tem o Manifesto Hacker nesse sentido também, que é um livro da Mackenzie Wark, que ele é um livro de 2004 e a gente publicou em 2023, mas de uma forma muito irônica, eu acho que ele tá muito atual. Quando a gente publicou em 2023, eu achei que ele estava um pouco defasado. Assim, é um texto importante, tem que ser publicado, mas passou um pouco o tempo dele. Só que hoje eu entendo que a classe hacker que ela coloca no livro como essa classe a se defrontar com a classe vetorialista, que são os monopolistas da informação,
ela representa um grande valor nessa desarticulação do capital agora. Assim, a gente precisa retomar a ideia do hacker. Eu acho que o hacker é uma figura importante, se não central, para retomar a ideia de sabotagem, de expropriação, de ação direta, enfim, eu acho que tem muitas coisas aí que a tecnologia passa a puxar o militante para o seu lado, assim, e o Manifesto Hacker, ele inflama, ele orienta, ele dá nome para coisas que hoje em dia são urgentes, assim. Mas tem muitas coisas aí. O Corações Abertos, o Rosto Cobertos, Corações à Mostra, que é um dos livros que está aparecendo aí, é um livro sobre futebol, especialmente sobre futebol e os zapatistas, a relação dos zapatistas com o Inter de Milão, o subcomandante Marcos e como ele descrevia alguns processos da luta nos caracóis, usando o futebol como metáfora. Então tem isso, né? Eu acho que de forma geral, essa é a pegada da subinfluência, e alguns livros de música também, tem alguns, assim, o Radical Records. O Radical Records para mim é uma das preciosidades da editora, porque ele é um catálogo, ele é uma espécie de enciclopédia de selos e gravadoras independentes dos anos 50 aos anos 90, que na sua prática atuaram junto de movimentos de libertação. Então vai ter, sei lá, são verbetes, tem o nome da gravadora, o nome do selo, o logo, então ele visualmente também é muito interessante, e um verbete contando mais ou menos o contexto das produções desse selo. Então você vai ver desde um selo australiano aborígene que lançava discos dos povos originários, até um grupo de enfermeiros que captou o discurso do Martin Luther King e prensou em vinil e distribuiu na comunidade. E então eu acho que ele alimenta também nossas compreensões de formas de se organizar para difundir coisas. Óbvio que aí é o vinil como matéria, um negócio que hoje em dia acaba sendo muito difícil, mas naquela época também era difícil, e a gente tem uma infinidade de iniciativas que partiram desse lugar para financiar movimentos de libertação, para difundir o resultado de algumas investidas políticas e tudo mais. Então, eu acho que ele amplia um pouco o horizonte em relação às formas práticas que existem para se atrelar a música, a cultura, para além do objeto em si, né? Existe um ecossistema por trás da música. Eu acho que é isso. Ele olha para o ecossistema que envolve a música, que são as distribuidoras, são as gravadoras, são as pessoas que constroem algo a partir de uma ética específica, que recusam a dinâmica do mercado e montam redes de distribuição e criam comunas a partir disso. Enfim, é um livro que é de degustar. Esse é um livro de degustar. Bom, tem muita coisa, realmente, assim. Pode falar, Eri, por favor. Lá no Instagram do Balance Fúria, eu vi que tu fez uma fala lá no Sesc, acho que foi ano passado, no meio para o final do ano passado, sobre algo que eu acho que resume um pouco o trabalho, tanto no Balance Fúria quanto na Sob Influência, que é um pouco a contracultura como destruição do mundo, mais abertura para a construção de outra coisa. Esses dois polos, né? Você destruir, uma destruição criativa, por assim dizer, né? Essa destruição criativa que eu acho que é um pouco a síntese do que uma teoria crítica pensa quando, enfim, já Hegel falava de negatividade, esse tipo de força destrutiva, porém criativa, porém produtora de algo. Então, fala um pouquinho sobre essa relação entre contracultura, destruição de um mundo e criação de espaços criativos, e também fazer um pedido que, se for possível, republiquem Informação Sem Forma. Eu não tive a oportunidade de comprar esse livro, esgotou, e eu fiquei... É um livro assim que eu, na época, não consegui comprar. Depois, quando eu relembrei, aí já tinha sido esgotado, e eu tenho muita curiosidade justamente, e aí se tu puder comentar um pouquinho sobre ele, porque eu acho que o título já traz uma curiosidade que é um pouco
do que a arte pode oferecer para a política, que é um processo de construção de algo, porém sem uma forma pré-determinada, que termina, às vezes, engessando movimentos revolucionários, a uma forma prévia, a um certo tipo de determinismo. Então, essa relação de forma e formação, né, que está, sei lá, desde o idealismo alemão, é algo que me deixou muito curioso, porém não tive a oportunidade de conhecer melhor o texto. Né? Temos dois. Tem dois Formação Sem Forma, eu vou te mandar um aí, os últimos. Sobre essa fala, especialmente no SESC, eu acho que vale contextualizar qual foi o estalo que aconteceu comigo nesse momento aí que eu propus essa fala. Tem muito a ver com a prática da sob-influência do Balance e Fúria, mas eu acho que a partir do convite, que era para escolher músicas de 1975, era basicamente esse o único critério da atividade. A pessoa que estava organizando falou: você precisa escolher músicas de 75 e falar sobre elas. E 75 é um ano muito louco, né? Eu sou uma pessoa que carrega muito forte as paixões da contracultura desde muito jovem, assim, eu não consigo me desfazer delas, por mais que eu entenda que muita gente acha um poço de ingenuidade ou de coisa facilmente capturável. Eu entendo, em muitos momentos eu concordo, mas eu ter sido convidado para falar sobre 75 me ajudou a organizar algumas ideias e por que eu acho que isso tem um valor, especialmente hoje em dia. Tinha duas coisas que me conectavam, que me balançavam, né? Uma leitura e um documentário. A leitura era O Desejo Pós-Capitalista, do Mark Fisher, e a série era o Hypernormalization, da Dan Curtis. E essa série, o Hypernormalization, recomendo muito. Assistam. E eu acho que o contraste do Mark Fisher, ambos britânicos, né? O Mark Fisher, no Desejo Pós-Capitalista, ele valoriza um pouco as contribuições da contracultura para práticas coletivas, assim, para libido política, para uma espécie de comunismo libidinal. Havia uma ressaca depois dos anos 70 que achava tudo falido e capturado, mas no último livro do Mark Fisher, que inclusive é um livro mais alto astral, né, O Desejo Pós-Capitalista, ele tem uma coisa de brincar muito mais com os legados assim das contraculturas. Curiosamente, no último ano de vida dele, né? Ele estava ali aberto para, porra, vamos recuperar aqui as experiências dos movimentos autônomos e tal. Acho que a gente precisa olhar para o que aconteceu ali, que ali tem caldo para essa crise da esquerda pensar. E o Adam Curtis, ele já é totalmente desacreditado. A contracultura é uma besteira. Olha aqui o que aconteceu nos anos 70, é tudo uma idiotice. E ele começa falando nessa série, no Hypernormalization, especialmente do ano de 75, de uma Nova York destruída, e ele olha para a figura da Patti Smith como a síntese dessa nova forma política da juventude que estava muito centrada na autoexpressão. Então ela se desarticula um pouco das práticas coletivas e, ao invés de combater a estrutura, ela incorpora a precarização, incorpora a crise no seu discurso, na sua estética, e isso passa a ser meio inócuo, passa a ser meio inútil num combate mais efetivo. Isso para Dan Curtis. Para o Mark Fisher já não. Para o Mark Fisher, a questão de você querer viver num mundo que está se desfazendo tem um elemento fundamental aí quando a gente fala de política. E eu acho que a grande coisa que nos últimos anos tem pegado muito o imaginário do que a gente vem chamando de esquerda é o quanto essa política dá vontade de viver. Uma política que nos dê vontade de viver. E eu acho que a contracultura tem colaborações muito importantes nesse sentido. Porque por mais que a contracultura seja basicamente uma expressão atrelada a comunidades muito jovens, facilmente capturada, porque ela discute coisas que envolvem moda, consumo, comportamento, então ela pode ser facilmente capturada. Mas eu, como um adolescente que se envolveu muito forte ali com 13, 14 anos com punk, eu lembro de como havia a disposição de levar as coisas muito a sério, sendo muito jovem, porque a coisa era um tesão, assim, era um tesão, sei lá, você criar uma cozinha cooperativa que ia articular a comida vegetariana, e, assim, era um outro contexto de Brasil, né? A gente estava permitido a sonhar com essas formas mais localizadas.
mas dava vontade de viver uma outra vida. Vamos tentar construir uma outra vida? Existem formas interessantes, existem formas que nos animam, que nos dão vontade, que nos dão gosto, e eu acho que esse é o grande legado das contraculturas, porque ela conseguia deslocar pessoas de lugares que estavam confortáveis, garantidos, ou pessoas que estavam em lugares muito desconfortáveis, para dar um sentido para a violência, ou para a precarização, ou para o vazio, e coletivamente criar outros caminhos, que podiam muitas vezes dar certo, muitas vezes dar errado, muitas vezes ser capturados, assim como a esquerda institucional foi capturada também em muitos momentos. Então eu não acho que dá para reduzir a coisa nessa totalidade de ser uma expressão meio vazia. E tanto Balanço e Fúria quanto a Sob Influência, ela vem nessa leitura de mundo que eu acho que o Mark Fish tem, acho que é por isso que eu gosto dele. Ele não consegue separar a filosofia, a política da cultura mais banal que o movimento. Tipo, não tem como separar. E então tem um pouco disso, assim, de estar legitimamente entregue a formas que fazem pensar num novo rumo para a vida. E esse tem sido o desafio do nosso tempo, né? O que a gente consegue pensar da vida agora, 2026? Qualquer guerra pode estourar a qualquer momento, a inteligência artificial devastando tudo, tem uma eleição se aproximando que promete ser meio catastrófica, bilionários que não vão sofrer consequência de nada. Então, qual é o tipo de vida possível a partir de agora? Ela precisa, no mínimo, dar tesão, porque tá difícil viver assim, sem. Só com a realidade tá difícil, né? Então, diante dos. Eu não queria usar o termo ilusão, mas diante do gozo que a gente pode se permitir ter, que ele seja algo contínuo, assim, nas nossas práticas políticas. Eu acho que tem que ser um negócio contínuo, um negócio que faz parte dessa dinâmica que é estética pra caramba também, né? Que não vai dissociar o visual do sonoro, das geografias construídas e dos campos de luta, entendendo que cada lugar, cada prática demanda também uma justificativa para não se frustrar, né? Que é para uma pessoa que está no centro urbano, para ela não se frustrar com o mundo como ele está, eu acho que existem justificativas que são umas, para as pessoas que estão no campo, as justificativas são outras. E, enfim, eu acho que quando se coloca a cultura nesse caldo, ou a contracultura, porque ela não está nem aí com a assimilação, né? Ela rejeita um pouco a incorporação a dinâmicas de de mercado, de grande visibilidade dos algoritmos, eu acho que isso nos protege também das grandes frustrações que o nosso campo tem. De, porra, não chegou, não alcançou, não convenceu, não comunicou. Mano, eu acho que a contracultura tá ali, ó, só faz. É uma grande massa que tá muito mais preocupada em simplesmente fazer. Vamos ali, vamos executar, vamos viver isso junto. Vamos tentar expandir isso para outros lugares a partir dos recursos que a gente tem cotidianamente, porque isso é o que somos, ou isso que nos dá a razão de continuar nessa movimentação. Então, eu acho que tem um pouco disso. Aí eu recomendo isso para quem está nos ouvindo: leiam Desejo Pós-Capitalista, assistam o Hypernormalization, porque ali vai dar uma. São dois pontos que se convergem e que se distanciam também, que você vai falar, mano, que sobrou no caso do Adam Curtis, e, tipo, quanta coisa interessante pessoas foram capazes de fazer no mundo nos anos 70. Assim, a gente esquece, mas aconteceu muita coisa interessante. E, enfim, eu não sei se o mundo estava tão melhor assim nos anos 70, eu sei que está muito ruim hoje, mas nos anos 70 também estava osso, né? Assim, sem querer ser nostálgico, mas trazendo aqui alimentos para a imaginação da galera. Eu acho que, eu não sei se eu respondi, mas é meio que por aí que minha cabeça foi. Só pensando um pouco nessa reflexão, Rodrigo, eu queria muito pedir para você falar um pouco para a gente, como um pesquisador da área de cultura, mas indo na direção contrária, não da contracultura, mas dessa cultura que, de alguma forma, já está muito mercadológica e de massas, desse fenômeno que é o Bad Bunny. Vou pegar ele como um exemplo para tentar traduzir um pouco de
espírito desse nosso momento, nosso quem? América Latina, que tem a ver justamente com o momento geopolítico, com nessa nova doutrina Monroe 2.0 e o que a gente está acompanhando muito particularmente nós aqui, nesse nosso território, América Latina, Brasil, e esse avanço imperialista dos Estados Unidos. E eu queria muito te ouvir uma reflexão mesmo, assim, para a gente poder pensar junto e compartilhar aqui, você que está inserido nessa área, e creio que, assim como as conversas que a gente tem aqui, eu e Eribaldo, a gente tem até como norte e proposta do Programa Cultura Brasileira esse entendimento, como ela pode vir a ser esse aglutinador das nossas inquietações e revoltas e um mote nesse processo, digamos, disruptivo e revolucionário e que pode nos levar para esse lugar que a gente quer. E eu queria muito te ouvir como é que você está olhando, e falei do Bad Bunny porque é esse evento, a partir desse evento recente, desse artista, que, de novo, não é contra a cultura, mas é um elemento de uma cultura que, digamos, está mercadológica, de alguma forma pode ser de massas, mas que traduz um sentimento em geral, que é esse processo de entendermos enquanto América Latina e, de alguma forma, tenta dialogar com o momento político. E aí, falo tudo isso para te ouvir, como é que você está olhando para esse movimento, porque tem realmente essa questão que você coloca da contracultura, que de alguma forma não tem pretensões de alguma maneira, mas que a cultura como um todo, ela pode vir a ser esse lugar em que as pessoas possam se apropriar politicamente, se conscientizar e fazer um movimento mesmo, né? Um movimento político, um movimento de um processo que é esse que a gente quer para poder sair desse lugar bastante delicado que a gente está vivenciando, social e político. Então, enfim, não é bem uma pergunta, mas é aqui um comentário para poder te ouvir a partir das suas pesquisas, disso que te persegue desde adolescente, desse entendimento da cultura como esse elemento mesmo que pode vir a ser um mote de mudança, né? E como é que a gente se apropria, inclusive, disso nesse momento muito em particular, nós, enquanto América Latina, enquanto território colonizado, nesse movimento de, mais uma vez, estarmos na mira desse capitalismo imperialista. Então, mais para te ouvir mesmo, assim, como é que você está olhando para esse momento? Tem uma coisa que a galera não dá ponto sem nó, né? Foi muito interessante, né, essa apresentação do Bad Bunny, assim como a do Kendrick no ano passado, que teve um dançarino dele com a bandeira da Palestina. Então, é uma continuação um pouco de um raciocínio que é muito inteligente, que é o de produzir mídia espontânea, né? Muito provavelmente Super Bowl fosse um negócio super americano, com, sei lá, com Justin Timberlake, não teria a mesma reverberação que colocar um latino ali. Assim como o do Kendrick, que reverberou muito ano passado. Isso sem querer tirar a grandiosidade estética que teve aquilo ali, que impactou. Aquilo ali mobilizou afeto em mim, em todo mundo. Acho que todo mundo que viu aquilo se arrepiou, tipo, foda isso. Tem uma importância a forma que isso está sendo colocado no contexto que a gente está. Só que, por outro lado, é uma coisa que, para mim, tem um pouco a ver com o que aconteceu aqui no Brasil, pelo menos, com o Agente Secreto e com o Ainda Estou Aqui, que a gente está tão carente de... Eu não sei se de referência ou de... Existe uma carência. Eu não vou dizer que não existam produções por aí. As produções estão aí. Mas no nosso acesso, a gente consome mais diretamente o que o mainstream oferece. Então vão ser os filmes que foram indicados para o Oscar, qualquer coisa assim, e vai ser o Bad Bunny no Super Bowl. E isso reflete a nossa grande valorização disso tem a ver com uma certa carência. Que é natural, que eu acho que é mesmo. A gente está meio carente de
alternativas inclusive ao Bad Bunny, alternativas inclusive a um Ainda Estou Aqui ou ao Agente Secreto. A gente tem que abraçar essas expressões como as que estão, talvez, é, é, nos indicando que as coisas não estão tão sombrias assim, e a gente precisa disso realmente para não padecer mentalmente. Hum, Mas é como eu comecei falando, não existe ponto sem nó. Isso é reflexo, isso é sintoma da nossa carência. A gente abraça muito, porque talvez o que restou seja, né, o Bad Bunny no Super Bowl, em algum nível. Talvez o que tenha restado, para mobilizar um afeto gigantesco dessa forma que gere um consenso. A gente está tão cansado, tá tão contaminado por muitas coisas que eu acho que essas grandes expressões que são validadas pelo mainstream acabam sendo o que são capazes de mobilizar na gente uma ideia de alternativa. Então é o mainstream pautando o que a gente vai ter como alternativa. Ou quanto o Super Bowl ou a NFL vai ser um produto para ser agora consumido na América Latina, ao invés da América Latina disputar um imaginário nos Estados Unidos. Tem muitas coisas aí a serem calculadas. Eu vi uma galera reclamando também sobre os chatos da análise do Deixa o Povo Ser Feliz, foi foda o Bad Bunny. E eu concordo, mano. A gente tem que curtir o Bad Bunny no Super Bowl. Não tem o que fazer, mano. Se ele conseguiu te impactar visualmente, musicalmente, com aquele discurso, aproveita, porque a gente tá carente, velho. É isso. Eu acho que no geral. E a gente se contamina mesmo com isso. Agora, talvez a grande tarefa que exista para nós, pessoas que estão interessadas numa política radical, é o de olhar para os nossos pares. Porque a gente tem um monte de camarada, de parceiro que está produzindo cultura também, que está produzindo arte, está produzindo som, está sendo muito mais incisivo que tudo que nos é oferecido pelo mainstream, só que a gente não consegue trazer isso como se fosse uma estética a ser desenvolvida junto de nós, assim. Eu acho que aí a gente volta para a contracultura, porque como a contracultura não se deseja assimilar pelo mercado, não se deseja ser o mainstream, então necessariamente você vai consumir o que está no subterrâneo. Aí o valor se inverte, quanto menos conhecido, mais valor tem. Aí a gente volta para as dinâmicas de grupo que todo mundo que foi adolescente, noia de som, sabe, assim, quanto menos conhecido, mais aquilo vai ser o seu favorito, né? E eu acho que aí a gente tem uma coisa ética também que a contracultura carrega consigo, que, mano, é assim, a gente não quer ser eles. E é por isso que a gente gosta dos nossos, é por isso que o mais legal é o que tá aqui, ou o mais legal é o que eu consigo compartilhar com uma pessoa que é realmente próxima de mim, tipo, é eu e meu amigo que gosta dessa banda, desse artista. É óbvio que isso pode trazer uma certa dinâmica purista, que é horrível, que é juvenil, mas eu acho que revela uma ética que é de a gente tá fazendo coisas e gostando das coisas de pessoas que a gente conhece, ou que a gente minimamente pode acessar. Tem toda uma coisa romântica e bonita, mas que caleja o olhar do espectador em relação ao que é oferecido pela grande mídia. E eu acho que a gente foi perdendo esse calejamento com o passar do tempo, porque, enfim, a gente vê como que as big techs manejam os algoritmos, o tempo que a gente está exposto à informação mudou, o quanto a gente consegue realmente filtrar uma informação mudou. Então a gente precisa de uma quantidade massiva da mesma coisa para a partir daí conseguir, pum, assimilar, entender, calcular a relevância e tudo mais. Então eu não sei nem se eu concluí, né? Se eu cheguei a alguma conclusão assim com a minha resposta. Mas é isso, assim. Eu me animei também, eu curti. E só que eu sei que eu só curti porque tô carente. Porque a gente tá carente, porque tá bizarro. Aí a gente vê o Bad Bunny assim falando, ó, a América não é os Estados Unidos para baixo também, para cima, enfim. Mas é isso, eu acho que é sintomático. Uma parte, né? Enfim, tinha muitas outras questões assim que eu para falar assim, mas Não, queria não tô te ouvindo, aproveitar. Eribaldo. Eita, rapaz. Tá ouvindo agora? Não. Ih, rapaz, Eu toda vou. vez está acontecendo isso. Peraí. Eu vou entrar Ah, de Eu novo. estou, eu estou te ouvindo. toda Eu tô ouvindo você, Thalita. O Eribaldo não.
Eu acho que tem alguma configuração sua, Eribaldo. Eu tô ouvindo Eribaldo, Deixa eu olha que sair e voltar. doideira. Deixa eu sair e voltar. Deixa eu sair e É, voltar. melhor. Enquanto isso, eu vou ler que tem alguns comentários aqui, enquanto o Eribaldo retorna. Cadê? A gente estava falando de carnaval aqui, né, Rodrigo Correia, e muito entusiasmados, inclusive, né, a forma como o carnaval ele é manifestado no Brasil e que tem a ver justamente com um confronto, com uma dinâmica muito violenta e exploradora sobre as classes populares e o quanto o carnaval é esse momento que a gente faz uma demonstração de que temos sim direito ao ócio, direito à alegria, direito ao gozo, enfim, gozo, né, no sentido amplo. E aí o Guilaz, enquanto a gente falava isso, ele escreveu, já dizia um poeta, modernizar o passado é uma evolução musical, ele está trazendo, claro, o Chico Sainz, acho que é o Chico Sainz, né, que traz essa reflexão. Também aqui o Samuel Divaldo, que é membro do canal, dizendo obrigado por existir em luz na escuridão. Valeu, meu querido, tamo junto. Aqui o Jorge Tadeu dizendo recomenda free jazz brasileiro, por favor. Jorge Tadeu. Bom, o Brasil está numa fase muito rica de música de improviso, de música experimental, especialmente de música de improviso e música experimental periférica. Tem um texto no Substack do Balance Fúria, balancefuria.substack.com, do Tony Araújo, que ele reflete sobre uma nova geração de músicos de jazz brasileiros que começaram a renovar o perfil de um jazz que foi muito jazz modal de maluco de conservatório branco para um jazz de quebrada. E existem muitos artistas nesse sentido que podem dar o tom de uma cena ampla e diversa. Aqui em São Paulo tem a Rádio Diáspora, que é avassalador, é um duo, trompete, bateria e barulho. Tem o do Kid, que ele é guitarrista, mas ele varia os conjuntos, enfim, vocês podem procurar ele. Conde Sexteto Favela, que é um grupo do ABC também, que é incrível. Tem muita gente nesse rolê também que atua com grupos de improviso em outros esquemas também. Eu não sei exatamente dizer em outros lugares, que estou em São Paulo, mas aqui, semanalmente, você consegue achar os artistas isoladamente se juntando para improvisar. E talvez a gente não consiga necessariamente classificar como free jazz, mas são pessoas que têm essa ética do jazz incorporada e que estão vinculadas a políticas também nos seus territórios, a pelo menos uma consciência de que o que elas produzem representa uma tensão no que é tido como música experimental, que também foi um lugar sempre muito branco e burguês, música de improviso, música livre. E tá tendo uma safra muito rica, né? E assim, falando de não free jazz, pô, tem Amaro Freitas, que é gigante no Brasil. A tradição do jazz brasileiro é absurda, absurda. O Balance Fúria tem muitas conversas sobre isso. Recomendo. No Instagram é @balancefúria. Dá para achar os episódios em todos os tocadores de podcast. E tem vários episódios sobre jazz. Tem alguns episódios sobre jazz brasileiro. E no Substack tem alguns textos também. No Instagram tem alguns posts recomendando coisas. Recomendo darem um check lá. Tem uma Thalita, outra deixa eu só ver se ele tá me ouvindo. Tá me ouvindo? Eu acho que não. Você está ouvindo o Eribaldo, Rodrigo? Não está Não, ouvindo? eu vou sair e entrar de novo. Ó, o Rodrigo vai... Rodrigo, você vai sair e entrar? É isso, Rodrigo? Não entendi. Ele vai sair e entrar de novo. Eu não acho que sejam os convidados, porque isso já aconteceu com o Zacone. Isso é alguma merda desse computador novo aqui que tá querendo me destruir. Eu também acho. Eu preciso... É isso, é por isso que é bom estar medicado, senão eu já tinha estourado no chão. Ai, ai. Olha só, Araújo está falando, jazz virou tipo faculdade de cinema, algo aburguesado, né? Não sei, o Rodrigo talvez consiga ter condições de falar isso pra gente. Oi, Rodrigo, e agora? Alô, Como alô. que era? Agora eu tô ouvindo. Olha aí, ó. Agora era eu, o problema era eu.
Não, aconteceu com outro convidado essa semana. Eu É. acho que é alguma maluquice aqui. Qual que era a Olha questão só. do jazz? Não, então, deixa eu só ler um comentário anterior. O Matheus Lombardi, que ele só está dizendo: boa noite, camaradas. Meu livro favorito da Sob Influência é o Abalar a Cidade. Super indico. Esse está esgotado, mas em breve tem reimpressão. E realmente é um livro. Ele discute cidade e música como um catalisador de coletividades. E aí ele ilustra, né? Desde os protestos na Grã-Bretanha, dos jovens que tiveram o grime como um condutor que prolongou a resistência nas ocupações. As resistências se prolongam porque tem música, porque tem um outro tipo de interação. No Chile, enfim, nos Estados Unidos nos anos 60. É um livro que traz essa questão de algo essencial, né, para a manutenção de resistência. A música ela acaba assumindo esse lugar nos meios urbanos, pelo menos. É um resgate dessas histórias. É um livro legal mesmo. Aqui também o Marcel Bonfim está dizendo: Blues People, do Amiri Baraka, foi um dos livros mais importantes na minha formação musical e conscientização política. Esse é Bíblia também. A gente quer publicar ele. Espero que em breve saia no Brasil aí por nós. Aqui Aí sim, o Araújo está dizendo o seguinte, Rodrigo: jazz virou tipo faculdade de cinema, algo aburguesado, né? Aí ele complementa: falo da bossa nova, que invisibilizou os negros, o jazz brasileiro também. Eu acho que essa impressão ela é algo que consegue ser desfeita nos últimos anos. Até meados dos anos 2000 e até 2010, 2000 e... até 2010, isso era um imaginário meio comum. Acho que era muito mais comum se encarar o jazz dessa forma até pouco tempo atrás. Mas nos últimos anos tem fugido totalmente disso, assim. Eu não, tanto fora quanto aqui no Brasil, o que eu tenho visto se proliferando são coisas muito diversas mesmo, muito diversas. Gente, não só musicalmente, que foge daquela coisa do jazz de ouvir sentado, quanto politicamente, galera da classe trabalhadora fazendo jazz. Tem muito. Para mim, pelo menos, não sei se é por conta da minha bolha, eu não vejo jazz careta de branco metido a ter bom gosto. Não aparece para mim. Se aparece, eu nem reparo, assim. E muita gente boa fazendo música experimental e jazz e música de improviso que não vem dos grandes centros, assim. Isso, eu acho que já rolou já se desfez um pouco essa ideia e não vou dizer que era uma realidade, mas era um fator meio hegemônico ali no rolê do jazz. Aqui no Rio tem o Josiel Conrad, com o Jazz Proibidão. Ele Já fui no show do Josiel. Tem algumas problematizações que eu já ouvi algumas pessoas falando um pouco, até pelo nome, né? Jazz Proibidão, porque o jazz no Brasil nunca foi proibidão. Proibidão tem mais a ver com. Tem a ver com o funk e com as músicas e as musicalidades negras brasileiras. E aí, eu não sei se o comentário do Araújo, aqui eu estou comentando para a gente pensar junto, tá? Não é nem um posicionamento e nem uma pergunta. Mas tem uma coisa, isso me é uma inquietação, Rodrigo. Isso realmente é uma inquietação que me acompanha a pensar sobre música popular. Me parece que há uma determinada parte de quem consome música, até da própria esquerda, muitas vezes, né? Enfim, um grupo mais progressista, que gosta muito das músicas populares gringas, o blues e o jazz, por exemplo, que a gente sabe que são músicas essencialmente negras, mas que torcem um pouco o nariz para músicas populares brasileiras. O samba, o pagode, por exemplo, né? Que é a mesma coisa, e tem uma discussão, enfim, sobre isso e tal. Mas eu não sei exatamente se é um pouco nessa linha, porque, por exemplo, o Araújo falou sobre a bossa nova, né? A bossa nova, ela é negra. Quem na verdade, cria os acordes, né, os arranjos da bossa nova, eu não vou lembrar o artista especificamente, mas é um artista negro que vai apresentar isso
não pro Vinícius de Moraes, nem pro que canta a música do Pato. Eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Vocês vão lembrar aí, o pai da Bossa Nova. Então, e a Bossa Nova é um projeto justamente de tentar embranquecer o samba. Mas, enfim, eu tô voltando aqui para o Johnny Wolff, obrigado, o João Gilberto. E o Johnny Wolff é o que cria os arranjos, que é um artista negro. E aí, eu tô dizendo isso porque eu tenho a impressão, tá? Uma sensação e uma inquietação que me acompanha, Rodrigo, sobre justamente essa relação que se tem com as músicas e os gêneros musicais populares gringos e os brasileiros, que muitas vezes as pessoas torcem o nariz, olham com um certo preconceito, de maneira bastante estereotipada. Então, eu não sei se o comentário do Araújo tem um pouco a ver com isso. E até se você quiser complementar, de novo, nem é uma pergunta, é só um comentário aqui para a gente poder refletir. Sobre, inclusive, essa relação de como a gente tenta acessar, por exemplo, as classes populares através da cultura, mas a cultura brasileira, me parece que muitas vezes, grande parte da esquerda, ela olha de maneira muito estereotipada, de maneira muito preconceituosa até. Então, eu queria muito te ouvir sobre como é que você pensa, enfim, se você já parou para pensar, refletir sobre isso, e até sobre essa questão do jazz, né? Que o jazz não necessariamente, de fato, no Brasil é popular, embora tenha esses movimentos novos. Posso só emendar a pergunta, porque eu acho que tem muita mais, tem conexão com a questão que o Thalita aí agora, finalmente, ele está me ouvindo. Né? Eu acho que tem, quando tu falou, né, sobre essa coisa do consumir uma cultura do subsolo, né, da contracultura, tem também o fato, uma vez a gente estava discutindo na cadeira lá de estética, na época que eu fiz o mestrado, que a gente estava discutindo exatamente como o capitalismo vai criando também nichos assim muito estritos, tipo, sei lá, a pessoa que é fã de cinema iraniano e esse tipo de coisa, vai criando nichos, e isso também pode tanto ser um espaço de, a partir da contracultura, você criar brechas criativas e de resistência ao mainstream cultural, mas também isso se transformar num tipo de mercadoria que se torna uma espécie de distinção cultural para que em relação ao que a grande população consome, né? Como o Thalita estava falando de certa forma aí. Então, como de certa forma a gente conseguir trazer essa ideia ética que tu falou de se relacionar com essa contracultura sem também cair nesse lugar, né, do mercado, da mercantilização hipster, né, dessa contracultura? Boa pergunta, porque eu acho que é muito difícil não cair nessa mercantilização das estéticas que vão se segmentando. E eu acho que isso vale para muita coisa, inclusive para como a gente se coloca, como nós passamos a nos tornar perfis, como passa a ser cada vez mais difícil escapar de vigilância, os algoritmos acabam mediando o nosso gosto, inclusive, enfim. Nos anos 70 era uma coisa que já podia ser algo, e era facilmente capturável e facilmente esvaziado. Imagina agora que a gente mal consegue acessar produções que não estejam no YouTube ou Spotify, ou se não tiver nesse guarda-chuva, a gente não acessa. Ou vai ter que conseguir algum material, mas assim, a gente mal navega pela internet de forma menos centralizada, acessar um site diretamente com o artista. Tipo, a gente está ainda mais limitado que numa circulação um pouco mais orgânica que tinha numa era pré-ultra vigilância, inclusive na internet mesmo, mas pré-algoritmo, pré-vigilância total e etc. Então, eu acho que eu não tenho uma resposta para isso. Eu acho que tudo é facilmente capturável, tudo é facilmente esvaziado. E a minha única questão com a contracultura que me faz me voltar para ela é que foram os espaços que eu efetivamente vi a capacidade de articular, vontade de viver uma vida que a do trabalho não estava dando conta.
não tô tendo tesão com essa vida que o mundo tá empurrando para mim. A contracultura conseguia canalizar outros desejos e fazer aquilo promover formas, coletividades, música, práticas artísticas. E a partir daí, os coletivos iam refinando tudo isso, né? Até serem cooptados ou não. Mas hoje eu vejo que o desejo de vida em si já está sendo um negócio escasso. Então eu tô meio programa mínimo. Vamos ter vontade de viver. Vamos recuperar a vontade de viver. Vamos recuperar a vontade de se encontrar, recuperar a vontade de correr risco. Vamos ser o tipo de pessoas que estão a fim de correr risco. Assim como a direita está correndo vários riscos em nome do que ela está querendo botar no mundo. E agora, em relação ao que a Thalita trouxe, tem uma coisa de nicho, assim, quando eu falo do jazz, tá diverso, tá plural, tá diferente, tá desaburguesado, eu tô me referindo a um nicho também. Eu tô me referindo justamente a esse underground que rola. Eu sei que tem no Maranhão, eu sei que tem em São Paulo, eu sei que tem, sei que tem no Rio, eu sei que tem em várias cidades, mas ainda assim é um fenômeno de meio urbano, né? Ainda assim é um fenômeno de nicho, ainda assim é um fenômeno que você tem que procurar para saber que tem, que não vai aparecer para você. Então talvez ainda paire essa ideia de forma mais geral que jazz é uma parada de branco e burguês. Só que tá mais fácil de se fazer isso, porque a gente se defronta com uma realidade muito ampla de pessoas de todo tipo fazendo música como jazz, como música experimental e como música de improviso. Então, existe muito material já que nos pode nos desfazer dessa ideia de que o jazz já tá fácil, assim. Em algum momento foi mais difícil. Eu lembro que quando eu comecei a pirar em jazz, eu tava recorrendo ao jazz estadunidense dos anos 60 e sacando, mano, né, os jazzistas era tudo louco, mano. John Coltrane, Lee Morgan, era tudo louco. Eles não eram só almofadinha. E eles tinham é, engajamento também. Eles não estavam tocando pra branco, na real. Quando a gente pensa no jazz depois da meia-noite, quando a gente pensa nos bares de jazz, não era um bagulho de boy, não era um negócio do alto bom gosto, era outra história. Aí você fala, porra, é verdade, tem uma caminhada aí que se aproxima da história do samba em algum nível. Quando a gente pensa em New Orleans, tem até um documentário, Jazz Primo do Samba, enfim. Mas hoje o exercício pode ser muito menos ousado ali no sentido de interpretação. Tá dado. Mano, tem uma galera preta do Capão Redondo fazendo jazz foda. Não só um, não só dois, tem vários. Então é isso, mas demanda um pouco esse deslocamento. É uma realidade que ainda é de nicho, é um negócio que você tem que buscar, é um negócio que articula em pequenas cenas, mas já mudou muito, assim, para não dizer quase que totalmente a realidade dos grandes músicos de instrumentos como trompete, como sax, como piano. Mudou. O José Conrad, o show dele é muito massa, porque tem um diálogo com o funk e são shows incríveis assim mesmo. E ele traz esses elementos do jazz e que dialoga esteticamente com o funk, é muito legal. Tem levado grandes públicos e aqui no Rio tem também alguns eventos de jazz que são gratuitos, que tem grandes públicos, então tem um movimento realmente acontecendo, Rodrigo. E aqui tem um comentário que é da Solveu de Coágula, acho que é assim, tá dizendo, a Amazônia Jazz Band é foda, o jazz é um catalisador perfeito para a música de fusão. Também aqui tem vários comentários. Olha só, a Késia está dizendo o seguinte. Késia Amaro. Foda, simplesmente foda o trabalho do Rodrigo. Toda a estética, o design, a linguagem me influenciam muito no meu trabalho como publicitária, fazendo pensar além do óbvio. E viva Fischer. Valeu, Kézia. Tamo junto. Da hora saber que chega aí as coisas que a gente produz. Tem uma parada que eu acho que eu não te respondi, Thalita, que acho que vale uma reflexão. Você falou sobre a galera da esquerda não assimilar exatamente as expressões mais populares que rolam no Brasil. Porque, no fim das contas, o repertório que foi criado, assim, as pessoas têm um repertório que elas foram educadas. É educação, né? O gosto, ele também é uma educação. As pessoas foram educadas
não sei, eu não sei se com a música, a nova canção chilena, tipo, vem de uma tradição militante de família, em casa só ouvia Silvio Rodrigues, Violeta Parra, ou Chico Buarque, ou, assim, não sei, tem um repertório que as pessoas carregam que ele simplesmente demora para se renovar, se desfazer. E tem uma outra coisa que eu acho engraçado, que é quando se tenta emular esse gosto, quando a pessoa, assim, tipo, a gente precisa dialogar com essa galera, então vamos meter uma Juliette. E, mas, por outro lado, tem pessoas fazendo isso de forma muito autêntica, né? Óbvio, várias. Então, para mim, assim, isso não chega a ser um objeto de olhar, de reflexão, o que que uma determinada esquerda consome, se ela se relaciona bem com isso ou mal com aquilo, porque uma coisa que eu acho que é valioso nesse processo é que, ao mesmo tempo que existem esquerdas muito diversas, de classe social diferente, de repertório, de capital social diferente, etc., tem gente de verdade nos territórios e que é aquilo ali, e que está aproximando efetivamente as pessoas desses lugares delas. Assim, tudo bem que quem tem outras formações e quer incorporar essa estética acha que vai ser magnética a relação entre quem está na quebrada e ela, beleza, boa sorte. Mas eu valorizo muito mais a galera que realmente está no território e é funkeiro, e é mandrake, e é comunista, e é autonomista, e é qualquer coisa, e tá ali, mano, crescendo com a galera que é vizinho e se desenvolvendo intelectualmente com os seus vizinhos, continuando frequentando as adegas que sempre frequentou e com esse repertório que é político, né? Ao invés do contrário, ao invés de se politizar, de se vou pegar o funk como exemplo, ao invés de se funkerizar ou de sambificar uma galera que já não tá tão entregue a essa estética de verdade, eu acho que é mais o contrário mesmo, é politizar as pessoas que curtem esse rolê. Quer dizer, não tô nem falando da esquerda politizar essas pessoas, mas as pessoas estão se politizando, as pessoas estão produzindo, as pessoas estão criando, estão ali nos seus territórios articulados. Então eu acho que eu não vou muito por esse campo assim do que as pessoas consomem, mas eu gosto de olhar os fenômenos porque eles indicam alguns tropeços e alguns avanços reais que tem rolado. Muito bom. Que é autêntico, né? Que é de fato autêntico, porque esse outro movimento é um movimento que ele é mais de tentativa de assimilação, né? Aí vira uma fantasia, né? Vira uma apropriação que é fake, que ao fim e ao cabo acaba ficando fake, né? O movimento, quando ele nasce ali no território, ele é autêntico de fato. Faz sentido, Sim. realmente. É que nem quando Juliette revelou a seu Valença para o Brasil, né? Foi muito gratificante para a gente, pernambucano. Pois é. Então, é isso que eu digo que é fake. É fake nesse sentido, porque é forçado. As pessoas percebem quando é forçado. Assim, claro que é um baita comentário generalista que eu tô falando, né? As pessoas, que pessoas. Mas, em geral, o fake, ele é muito perceptível, assim. Em geral, as pessoas, elas se ligam, né? Não tem muito como fugir, assim. O que é autêntico, não. O que é autêntico, ele é reconhecido. Uma primeira impressão, me parece, sabe? Tem isso. E tem uma. Eu não sei o que mudou na ordem do mundo, mas se a gente olha para os anos 90, eu não sei o que acontecia para o discurso radical estar tão presente na formação de pessoas tão jovens. A gente pode pensar no Racionais ou no Rage Against the Machine com uma música pro Sendeiro Luminoso, sabe? Isso passava na MTV. O Rage Against the Machine tinha um clipe, tinha uma música pro Gonzalo sobre o Sendeiro Luminoso, tinha a música pro Sacco e Vanzetti, os dois anarquistas que foram julgados para morrer na cadeira elétrica. Aqui no Brasil também o Racionais
básico, mano, beabá básico, ou as bandas punk dos anos 80, que era uma linguagem, assim, pra criança, velho. Você vai ouvir o Cólera, é um beabá pra criança, e ao mesmo tempo era política, velho. Era gente que tinha algum lugar de seu vocabulário, minimamente, uma experiência de trabalhador precarizado e odiava a polícia. Isso foi se desfazendo a um ponto que a cultura pop parece que já não tá promovendo mais um gatilho para um engajamento orgânico. Aí, essa é uma mudança que eu percebo a partir dos anos 2010, talvez, que eu lembro que eu comentava com os meus amigos, assim, que geralmente era um pessoal do punk, e o punk tinha muito um alinhamento autonomista, anarquista e alguns marxistas, enfim, mas era meio a questão do nicho, né? Dependendo da banda que você ouvia, isso indicava a qual espectro político você estava mais alinhado. Então a música estava quase que diretamente relacionada com o seu posicionamento. Era algo muito improvável você conhecer uma pessoa que naquele contexto ali gostasse de Rihanna e Beyoncé e fosse marxista-leninista ou fosse anarquista, pensando num pré-2008, porque a cultura estava muito associada as comunidades e as suas expressões políticas, assim como no campo mais universitário, tinha todo também um certo estereótipo de um comunista afim da coisa da Nueva Canción Chilena, da música da Tropicália, ou o rap militante, ou o punk, ou a música engajada. Assim, era importante se consumir uma música que não fosse a serviço do capital e ao do imperialismo. Enfim, isso se modifica com o passar do tempo. Isso a partir de 2010 ou 2013, eu não sei. Mas teve uma modificação em que as coisas já param de fazer sentido juntas, assim. Você pode ouvir qualquer coisa e ser politicamente radical pra caralho. Pode, óbvio, sempre pôde. Só que tinha uma conexão muito presente antes. Eu não sei se vocês têm uma memória assim, se a gente compartilha de uma coisa que leva para esse lugar, se é uma experiência só minha, mas para mim era muito presente, era muito presente, era muito, os estereótipos estavam muito marcados e as pessoas compravam esses estereótipos do tipo, o militante ouve música de militante, minimamente, ou publicamente ele se demonstra como alguém que não está ouvindo música, vou usar esse termo aqui porque eu não concordo, mas música enlatada, música empacotada. Isso se modifica e faz com que talvez diminua, amplie, as temáticas das músicas feitas por pessoas que são militantes também. Então isso é refletido no Nada Como Um Dia Após Outro Dia do Racionais, que é um disco de 2002 que já traz outra pegada. É refletido também no nosso gosto pessoal, no meu gosto pessoal, que, sei lá, ouço de tudo, sem grandes ressalvas, apesar de prezar por uma boa história de quem está, né, produzindo aquilo. Mas isso é um fenômeno que, na minha impressão, é de 15 anos para cá. Eu não sei se no começo dos anos 2000, que foi quando eu comecei a gostar de música e política junto, e eu via isso refletido em outros lugares, eu não sentia essa variação tão grande assim. Faz sentido, Rodrigo, com o que você disse. Compartilhando contigo, né, que você perguntou como é que é para vocês, eu, aqui, um relato muito pessoal, inclusive hoje eu produzi um conteúdo falando da trajetória do Rapa, da banda O Rapa, né, e se você pegar a discografia do Rapa, faz um pouco desse movimento. O Rapa, do final dos anos 90 início dos anos 2000, é um Rapa. O Rapa já após 2013 é outro Rapa, tem a saída do Marcelo Iuca, enfim, tem toda uma particularidade da história do Rapa, e eu sempre fui muito, muito, muito fã do Rapa. Sempre gostei muito do Rapa, sempre mergulhei muito nas letras do Rapa, que foi considerada, e eu acho que é, na minha avaliação, uma das bandas mais engajadas e politizadas dos anos 2000, né, final dos anos 90, início dos anos 2000. Mas, ao mesmo tempo, curioso, muito particularmente, eu também sempre fui pagodeira, eu tinha uma banda, um grupo de dança de lamberóbica, que era uma coisa também muito da moda na época, né, quando eu era jovem, lá nos anos 2000, mas eu também ouvia Racionais,
E também ouvi. Então, quer dizer, para mim tava tudo. Era um Deus nos acuda, assim, os meus gostos musicais e os meus hábitos culturais, assim. Mas eu concordo contigo que realmente é uma geração que vem vindo que tinha uma relação direta entre política e os hábitos culturais, assim, né? Embora é isso, eu sempre transitei muito por muitos lugares e tal, muito particularmente falando. Mas eu acho que tem a ver com um movimento que é social, político do Brasil, Rodrigo, sobre isso que você trouxe. O pós-2000, 2010 já é um Brasil pós-Lula 1, Lula 2. A classe C já é uma outra classe C, já acessou bens de consumo, já é um outro movimento. Me parece, eu estou tomando aqui como base um pouco dessa coisa do Rapa, porque está muito fresco na minha memória, que eu fiz por conta desse conteúdo que eu produzi. Os anos 90 e os anos 2000 eram momentos que a própria esquerda, como um todo, inclusive hoje, a esquerda hegemônica hoje, a esquerda institucional hoje, que está mais gerenciando o sistema, ela também era disruptiva, crítica, questionava e criticava todos os processos, privatizações, neoliberalismo e etc. Essa esquerda ela passa por um outro momento, um outro lugar. Eu acho que o Brasil faz esse movimento. Então, faz todo sentido isso que você trouxe, porque tem muito a ver. E Eribaldo fala muito sobre isso aqui também, né? Essa trajetória das nossas esquerdas, né, Eribaldo? Então acho que faz sentido realmente. Isso vai refletir nos hábitos culturais que nós temos, realmente. Eu acho que isso também se reflete, Thalita falou do Rapa. Isso é algo aqui em Recife, você falar um negócio desse é capaz de você ser ameaçado de morte, assim, mas eu acho que isso acontece, por exemplo, com a Nação Zumbi. A Nação Zumbi, assim, tem muita gente que não curte muito, assim, respeita, vai pro show, ouve pela história, mas percebe que a Nação Zumbi perdeu um pouco a pegada que tinha no começo, que é isso. Nação Zumbi, quando surgiu, era o movimento Mangue Beat surgindo, Recife, uma das capitais mais desiguais do país, do mundo, na verdade. E depois vem esse processo que o Thalita falou, né? Lula 1, Lula 2, não sei o quê. E aí eu acho que o cúmulo disso é o lançamento daquele clipe Sonho, da música Sonho. Assim, nada contra o nordestino que vai para São Paulo. Eu disse, já fui, já morei em São Paulo, adoro São Paulo. Eu já falei que eu sempre defendo as pessoas que vão criticar São Paulo aqui em Pernambuco. Adoro São Paulo, minha sobrinha mora em São Paulo. Mas eu acho que Nação Zumbi não podia ter feito um clipe em São Paulo, assim, não podia, não tem nada a ver, assim, não tem nada a ver com a banda, com a história da banda, aquele clipe, ainda, beleza, tem lá a filha de Chico, mas enfim, tem também um problema ali na família do Chico Sainz, enfim. Então, eu acho que isso também se reflete no movimento Mangue Beat, assim, aqui, né, que se tornou um movimento muito pouco pancada como foi na época do Chico Sainz, do Fred 04, etc. Assim, eu lembro que quando tinha o carnaval de rua que o Chico Sainz tocava, eu pirralhinha, né? Assim, lembro algumas coisas, mas meu irmão dançava também, e aí eu ia ver no carnaval meu irmão e, pô, Chico Sainz arrastando uma galera da periferia, assim, pesadíssima, assim, a galera do morro descia, ia pro carnaval e era sempre pesado, assim, o show do Chico Sainz com a Nação Zumbi aqui. E depois rolou uma certa... Inclusive, alguns integrantes da banda também saíram, como no Rapa, aconteceu isso. Também na Nação. O Gilmar Bola 8, enfim. Até hoje tem muitas críticas do Gilmar do Peixe, enfim. E tem uma coisa que talvez valha ponderar aqui na minha fala, é que eu não acho que a forma panfletária seja uma solução para isso. Pelo contrário, eu acho que as coisas que eu mais consumo não são por essa razão. Eu sinto que pode revelar, do mesmo jeito que a gente está aqui resmungando, mas os Racionais, tô sobrevivendo no inferno, Rage Against the Machine. Mano, ainda bem que muita coisa mudou, e o que eu consumo, eu não busco esse tipo de caráter panfletário, mas
é essa coisa dos ecossistemas se dissolvendo, né? Aí a gente pensa na distribuição, no consumo, na circulação, nos espaços de encontro. Em como em São Paulo tem uma dinâmica que eu acho que pode ser diferente de outras cidades, que é uma dinâmica muito privada. Então dificilmente vai ter coisa de graça, dificilmente vai ter... De graça até tem, mas dificilmente vai ter coisa na rua, o que é muito comum no Rio. No Rio eu tenho a impressão de que a dinâmica da rua funciona muito mais, inclusive com a música operando como um articulador de espaço ali. Então existem essas outras coisas que também são políticas, né? Essa mobilização do além música, esse ecossistema que envolve como que a gente escolhe fazer as coisas, como que a gente escolhe transitar por essas coisas, que é o que está muito presente no Abalar Cidade, que o Abalar Cidade ele cita uma situação do Martin de Vandellas, uma música, eu não vou lembrar o nome da música, mas era uma música que não tinha nada a ver com levante, com insurreição, com protesto, com a gente botando fogo nas coisas. Mas tem uma rebelião nos anos 60 em Watts, Dance in the Rain, talvez, eu não lembro o nome da música exatamente. Mas a música do Martin de Vandellas vira o grande hino dessa insurreição, desse botar fogo nas coisas, desse capotar carro de polícia. Uma música que, em termos líricos, não tem nada a ver com incitar revoltas, mas ela consegue articular esse estado mental para avançar em relação à recusa ou à exigência de uma justiça, que essa revolta é por conta do assassinato de um jovem negro. Então, eu acho que tem um pouco isso também. Esse lugar do espectador que pode ser sempre rompido, né? Esse lugar do espectador em relação à música, no caso, ele sempre pode ser rompido para uma interação um pouco mais ampla, para a construção de espaços que possam trazer aí sim uma preocupação em relação à militância, ou a trabalho político, que seja mais aberta. Enfim, acho que deslocar um pouco essa relação que a gente tem com os produtos culturais que a gente consome. Com o cinema eu já não tenho resposta, assim, porque eu não sou do cinema. Mas o cinema também é um negócio super promissor, né? Nessa cooptação de almas e mentes e pessoas interessadas em aprender coisas, em fazer amizade, em fugir de uma rotina que é seu trabalho, arrumar um tempo para que isso aconteça, não sei. Acho que tem muitas respostas por esses caminhos. Bom, olha só, o papo tá tão bom que eu combinei um tempo com o Rodrigo e já ultrapassou meia hora. Então, Rodrigo, eu quero te agradecer muito por vir aqui conversar conosco, parabenizar pelo seu projeto, seu trabalho. Já dizer que eu estou combinando com o Tony para vocês voltarem, né? Claro, de acordo com a sua disponibilidade, mais para a gente falar do livro Comunismo Jazz, é esse o nome? Desculpa. Comunismo Free Jazz. Isso, Comunismo Free Jazz, e a gente vai falar sobre o livro especificamente, que tem essa relação com a pesquisa do Tony. Então, mas de todo modo, eu deixei aí no chat, gente, o link para vocês acessarem o Instagram do Balanço e Fúria, e lá tem todos os links, né, do site, do podcast, do site da editora, para vocês acompanharem esse trabalho, que ele é multiplataforma, né, como o Rodrigo bem trouxe, e os conteúdos que são produzidos lá na página do Instagram, e assim vocês conseguem ter acesso a esse baita projeto. Então, Rodrigo, parabéns mais uma vez. Também, mais uma vez, muito obrigada por vir aqui conversar conosco. Espero que nos vejamos em breve, e é isso. Nos veremos. Mais uma vez, te agradeço. Aproveitar os últimos segundinhos aqui para um jabazinho. Quem estiver ouvindo aí a gente agora, usa o cupom Balanço e Fúria lá no site da Sob Influência, que vocês vão ter desconto nos livros, 10%. Então vai lá, sobinfluência.com, na hora de comprar, coloca Balão que Fúria, que vai ter um desconto lá. Aí vocês podem ver o Amiri Baraka, Radical Records, tem um monte de livro sobre música e não só sobre música, que vai instigar todo mundo aí a fazer barulho com instrumento ou com, sei lá, nas manifestações aí que o Brasil vai demandar da gente, né? Isso aí. Valeu, Rodrigo. Obrigado, Obrigada. Rodrigo. Valeu. Mais uma vez. Bom carnaval para você. Até a próxima. Tchau. Valeu.